no Evangelho segundo João, capítulo 8. Nosso intuito hoje é falar com você o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Essa é uma parte importante sobre o que nós nos propusemos a fazer nesse tempo, que é falar sobre disciplinas fundamentais da vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu vou fazer aqui uma introdução para tentar nos ajudar a perceber o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Obrigado, meu irmão. João capítulo 8, vá para o versículo 31. Acompanhe comigo a leitura. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eu quero aqui que você, junto comigo, identifique com quem que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está falando com os judeus que haviam crido nele. Tudo bem? Alguém aqui não crê em Jesus? Vou repetir a pergunta e te dar a oportunidade. Alguém aqui não crê em Jesus? Então vamos acompanhar. Então, provavelmente se serviu para os judeus, vai servir para a gente também. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Será que é importante, de acordo com essa primeira frase do Senhor Jesus, permanecer firme na palavra de Deus? Porque de uma forma muito clara e direta, ele está dizendo: se você não permanecer firme na minha palavra, não será meu discípulo. Mas ele continua: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então veja, de uma forma muito clara, o Senhor Jesus estava conversando com aqueles que creem nele, dizendo: você ainda precisa de libertação. Sabe? Uma das coisas mais agredidas que tentam fulminar durante toda a história da humanidade, desde que Deus criou Adão e Eva, é a palavra de Deus. O diabo, a serpente, se manifestou lá no Éden para desacreditar a palavra de Deus. E durante vários tempos da história, hoje inclusive, há muito trabalho e esforço para diminuir a palavra de Deus, para fazer com que ela não seja tão importante assim, ou então não tão crível. E nós precisamos de libertação quanto a isso. Nós, os que cremos. Sabe por quê? Porque nós estamos ouvindo. E desculpa se eu vou ser direto, talvez mais do que você tenha se preparado para ouvir agora pela manhã, mas nós temos ouvido e não temos obedecido. Porque nós impomos um filtro à palavra de Deus. Nós temos a capacidade de receber a palavra, interpretar a palavra e decidir o que fazer com ela. Sabe, o ser humano, ele trabalha basicamente nessa sequência: tese, antítese e síntese. O que é isso? Eu ouço algo, eu reflito, eu penso, eu comparo, eu vejo se eu concordo com aquilo ou não. É a fase da antítese. E aí depois você faz uma síntese, uma conclusão. Deixa eu dizer para você, nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus.
E nós, os que cremos, temos a capacidade de ouvir a palavra de Deus, ver se nós gostamos, se nós concordamos, se faz sentido, para depois experimentar, se for o caso, obedecer a palavra de Deus. E nesse processo de Deus fala, a gente ouve e obedece, hoje eu quero dar ênfase para o a gente ouve. Eu vou continuar lendo o texto aqui, para a gente introduzir o que a gente quer falar. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Está aqui. Tem gente que acha que pode viver sem ler a Bíblia a vida toda. Tem gente que já se acha livre. Tem gente da igreja que acha que pode ter contato com a palavra de Deus só no domingo, quando alguém ministra. Eu sou da igreja tal, eu sou do ministério do pastor fulano de tal. Eu sou filho de Abraão. Eu sou livre. Quem é você para dizer que eu preciso de libertação? Pastor Sérgio, eu vim aqui domingo de manhã para você dizer que eu não sou livre? Vamos ver. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. O que acontece quando o Senhor não acha lugar para a sua palavra no coração de alguém? O Senhor identifica essa pessoa como inimigo. Somos inimigos de Deus quando nós pegamos a palavra de Deus e tratamos ela como algo que nós conseguimos confrontar. Como se a gente pudesse, de alguma forma, debater com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Filipenses capítulo 2. Filipenses, cadê você? Versículo 14. Eu amo essa passagem. Façam tudo sem queixas nem discussões. Em alguma passagem diz murmurações. Levanta aqui quem nunca reclama de nada, quem nunca murmura de nada. Vocês entendem como não está em nós a capacidade de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la? Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda do próprio Deus para ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E eu estou dando um exemplo, e para não nos massacrar nessa manhã, eu vou ler só esse exemplo. Deus, ele pegou a palavra dele, e a própria palavra de Deus diz que ele exaltou sobre todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Deus pegou o seu nome e a sua palavra e colocou na prateleira de cima. Sabe o que é magnificar o seu nome e a sua palavra sobre todas as coisas? É assim, olha, para vocês, deixa eu dizer uma coisa, isso é inegociável, a minha palavra é intocável. O que sai da minha boca é a verdade. Não precisa de antítese, não precisa de síntese. Eu sou quem eu sou e o que eu digo é a verdade. Mas nós nascemos precisando de libertação, porque a gente acha que pode ser igual a Deus e pode olhar para a Bíblia e para a palavra que sai da boca de Deus e dizer que não é bem assim.
E a gente cria esse ouvido que ele é parcial. Ele é um ouvido capaz de ouvir a palavra de Deus e decidir o que fazer com ela, além de obedecê-la. E nós precisamos de ajuda. Nós desesperadamente precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda porque, conforme a gente está lendo ali em João, nós não queremos ser inimigos de Deus. Nós achamos que nós somos livres. Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê no seu senhorio. Que quem manda é Ele. E nós nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo para obedecê-lo como um escravo voluntário. Sabe por que isso? Porque nós passamos a ser família de Deus. E aquele judeu que estava ali debatendo com o Senhor Jesus naquela hora, estava dizendo assim, olha, mas eu sou filho de Abraão, eu não sou escravo de ninguém. E o Senhor Jesus estava explicando para ele que ele precisava ser livre para fazer parte da família de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente pega a Bíblia, como aquele jovem rico, e acha que obedecendo tudo o que Deus fala, se esforçando para agradar a Deus, vai ser salvo. Mas a dinâmica da cruz é assim, eu sou salvo, de graça. E aí eu entro debaixo do senhorio de Cristo. E é por isso que eu obedeço. Entende a diferença? A religião traz para nós uma série de regras. Se você cumprir e obedecer, você passa a ter o direito de exigir de Deus. Agora eu fiz tudo, agora eu vou ser salvo. Mas quando nós nos colocamos nesse lugar de precisar de libertação, eu sei que eu não sou livre, eu sou escravo do pecado, eu preciso de um libertador, Cristo Jesus. A gente é liberto de graça. Depois a gente passa a ouvir e obedecer, porque existe um que manda. É por isso que lá em Êxodo capítulo 20, ele fala o seguinte: você não vai tomar o meu nome em vão, porque o meu nome eu exaltei sobre todas as coisas. Sabe uma coisa que eu não gosto no meio evangélico? Perdoa-me, Senhor. É o seguinte. Vocês estão me escutando? Amém, amém, amém? Gente, amém é o nome de Jesus. A gente só fala amém quando a gente está no final concordando com uma oração. Vocês estão me ouvindo? Amém? E aí, abrir a Bíblia, amém? Não. Amém não é para isso. Perdoem-me o rigor. Mas vocês vão ter que me ouvir. Amém é o nome do Senhor. Nós falamos isso quando nós estamos conversando com Ele. Sabe, brincadeiras e expressões coloquiais não foram feitas para caber o nome de Jesus. O nome do Senhor é santo. E nós perdemos a reverência e a noção de com quem nós estamos conversando, com o nosso Senhor e Rei de todo o universo. E nós achamos que não tem problema, é o nosso filtro, o filtro do nosso ouvido. E com isso o nome do Senhor vai sendo desqualificado, sabe? Vai sendo diminuído como se isso fosse possível. Mas na verdade é nós que vamos adoecendo. Nós é que vamos sendo presos. E o pior castigo que pode acontecer para o homem é ele ficar à mercê da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. E a maior bênção para o ser humano é conseguir obedecer a Deus. Eu quero fluir nessa introdução, nessa conversa aqui, para vocês entenderem quão sério Jesus fala sobre isso. E ele continua. No versículo 38 de João 8, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus está dizendo com muita clareza, se você quer ser filho de homem, tudo bem, agora filho de Deus é outra coisa.
Mas foi assim que meu pai me ensinou. Você faz muito bem em obedecer seu pai. Desde que Deus não tinha falado algo diferente. Eu sou pai, gente. Pode parecer duro isso. Mas que Deus permita que meus filhos, quando eu falar algo diferente da palavra de Deus, eles fiquem com Deus. Jesus continuou. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-lhe, sendo que eu lhes falei a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E começou a esquentar a conversa. Protestaram ele, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Então Abraão já saiu da história. Agora já se colocaram como filho de Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo. Essa é a pergunta do Senhor Jesus. O que está faltando para vocês ouvirem o que eu ando dizendo? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Aí ele vai direto ao ponto. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que é muito radical alguém decidir viver a vida toda sem falar nenhuma mentira? Quem aqui hoje está disposto a fazer um pacto pela verdade pelo resto da vida? É assim que se separam os filhos do diabo e os filhos de Deus. É assim. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Porque ele está falando da palavra de Deus, a gente acha que a palavra de Deus é a Bíblia e se encerra aqui. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas qual era a Bíblia que Jesus estava pregando? Davi, qual era a Bíblia que Davi pregava? Não tinha Bíblia escrito naquela época, não é verdade? Jesus não andava com a Bíblia debaixo do braço. Mas ele se alimentava de toda palavra que saía da boca de Deus. Onde é que Jesus ouvia essas palavras? Ele fala que eu estive um tempo com meu pai. Sabe? Eu vou parar aqui, porque vocês devem estar curiosos por esse raciocínio, para a gente entender o que estava acontecendo naquela época. Gente, o povo judeu foi um povo que lamentavelmente se acostumou a ser escravo. E ao contrário de que muita gente acha, os romanos não escravizaram os judeus. Os romanos, eles conquistaram a terra onde os judeus estavam. A última tentativa de escravizar os judeus aconteceu 2 séculos antes de Cristo, ali no Império Seleucida, quando os macedônios conquistaram os persas. Naquela época, havia um rei chamado Antíoco IV Epifânio. E esse cara tentou helenizar a comunidade dos judeus ali, que tinham seus costumes, né? Eles tinham lá o seu culto, a forma de cultuar. E só que ele detestava os judeus. Então, ele, na tentativa de helenizar, o que ele estava tentando fazer? Sufocar a palavra de Deus. Mais uma vez. Matar o relacionamento de Deus com o homem. Ele fez o quê? Uma das coisas que ele fez é toda vez que ele achava a Torá, a lei de Deus, ele mandava queimar em praça pública, lá no meio dos judeus. Mas ele descobriu que isso não estava sendo suficiente, sempre tinha uma escondida, eles se reuniam, então ele resolveu humilhar os judeus. E aí ele trouxe uma prática grega para as cidades dos judeus naquela época, que eles faziam esportes em ginásios.
mas especificamente na cidade ali dos judeus, ele obrigou que os esportes eram praticados por homens nus. Porque aí dava para ver quem era circuncidado e quem não era. E aí aquilo virava, na verdade, um lugar de vergonha, de ignomínia. Ali eles eram escorraçados e eram mortos. Antíoco era um homem perverso. Ele queria acabar com esse povo. E se levantou então Matatias, naquela época, que já vivia nos montes escondidos, e resolveu começar uma revolução. Poucos homens contra o império. E ele começou essa revolução, e o seu filho Judas Macabeu continuou. Depois veio outros macabeus e eles conseguiram resistir. E eles conseguiram expulsar os gregos que estavam tentando helenizar a cultura deles, acabar com a Torá. E dali nasceu um negócio chamado sinagoga e um povo chamado fariseu. Os fariseus eram os que ostentavam separação e não aceitavam misturar a cultura de outro povo com a sua própria cultura. E era com desses que Jesus estava conversando. Imagina, os caras fizeram o que fizeram e ouve Jesus assim: você é filho do diabo. Sabe por quê? Porque ele não reconhecia as palavras que saíam da boca de Jesus. Não era um livro. Sabe quando isso acontece hoje? É quando você delega o seu relacionamento com Deus a uma religião, a uma estrutura, ou uma instituição, uma igreja. Deus quer ter um relacionamento contigo dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Porque se eu falar uma bobagem aqui, você vai falar: opa, esse não é a palavra de Deus para mim. Deus está querendo um relacionamento pessoal com você e comigo. Só que ainda hoje há uma igreja que se diz filho de Deus, que não para ler a Bíblia, não para ter um relacionamento com Deus. Sabe quando Jesus fala: olha, você quer conversar com o Senhor, fecha a porta do seu quarto, vai ali no secreto, e naquele lugar o Senhor que vai se revelar a você. Você não faz isso, você ignora isso. Você pula essa parte, você não obedece e acha que é filho de Deus. Existe uma palavra que sai da boca de Deus que Ele quer compartilhar com você, comigo, no íntimo, através do Espírito Santo. Deus não está atrás de encher congregações. Deus está atrás de filhos, de relacionamento pessoal. E é ali que a palavra de Deus, ela deixa de ser algo doutrinário e vira algo prático. Eu vou obedecer a isso. E eu vou te falar da minha experiência. Eu já sabia, antes de me converter, que eu devia perdoar para ser perdoado. Eu repetia isso como um mantra. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei os outros. Mas eu não perdoava. Eu tinha um coração rancoroso. Difícil, guardava. Tinha uma cadernetinha quase. Quase que eu posso ouvir aqui alguém dizendo: eu também sou assim. Mas se for só eu, tá tudo bem. Eu era assim. E aí houve um dia que eu aceitei o Senhor Jesus e eu decidi colocar a palavra de Deus em prática. Eu decidi perdoar quem tinha me ofendido, sofrer o dano, não cobrar mais a conta. Saiu da teoria e eu resolvi vivê-la. Eu saí da fase de ter uma antítese, um questionamento contra aquilo que estava na palavra de Deus e decidi simplesmente viver a palavra de Deus. E aí eu fui liberto. Porque o perdão liberta. Perdão nos faz caminhar mais livres. E eu comecei a experimentar tantas outras libertações de mim mesmo. Eu tinha conceitos, eu tinha forma de ver, de existir. E até hoje estou nesse processo de me libertar de mim mesmo para que a vontade de Deus seja feita da minha vida. E o que limpa isso, o que liberta isso é a verdade. Não a verdade só estudada, mas a verdade vivida, que normalmente você adquire nesse seu lugar de relacionamento pessoal com Deus. Eu não estou falando contra o relacionamento corporativo, ser igreja, isso é muito importante.
Mas isso é o que esse homem estava dizendo. Eu já sou filho de Abraão, já sou fariseu. Eu faço parte da linhagem. Eu herdei isso. Eu não preciso ouvir o que você está falando. Só que o relacionamento com Deus não é um relacionamento com a igreja ser. Ele é pessoal. E o que eu quero clamar para vocês, para que quem tem ouvido comece a ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Por isso eu quero te convidar para você abrir sobre o texto que nós vamos falar hoje. Tiago, abre aí comigo. Tiago está lá depois de Hebreus. Você vai abrir o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, você vai para o versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir. Tardios para falar. Tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se tem um sujeito que gosta de falar mais do que a boca, é o crente. Bota uma roda de crente para conversar. Todo mundo fala. Todo mundo sabe. O Beto conta uma história que é muito interessante. Ele estava dando um curso. Aí chegava um rapaz que conhecia muito da Bíblia. E ele chegava e todo o tempo botava o Beto no canto. O cara sabia mais do que o Beto da Bíblia. Só que ele estava fazendo o curso do Beto justo para tentar consertar a vida dele, que estava toda torta. E aí um belo dia, o sangue do Ceará falou mais alto ali no Beto, o Beto chamou ele no canto. Rapaz, eu estou cansado de vir você me ensinar aqui no curso. Deixa eu dizer uma coisa. Para de falar e obedece um pouco, vive o que você está falando. Sua vida está toda torta. É que nós, gente, nós não nos achamos que nós estamos tortos. Nós resistimos a obedecer a palavra de Deus porque nós ouvimos pouco. A parte da Bíblia que diz que a gente tem que se converter, se arrepender dos maus caminhos, a gente fecha o nosso ouvido. Porque existe um orgulho dentro de nós dizendo, eu não preciso disso. Existe uma resistência maligna que a gente herdou lá de Adão, que tende a nos dizer que você não precisa de tanto assim, que se ofende com a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos de libertação. Enquanto estivermos aqui e o Senhor Jesus não tiver voltado ainda, nós precisamos de nos libertar de nós mesmos para que Cristo cresça. Nós estamos sendo colocados no molde pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo moldados. E resistir a isso é o que nós não podemos fazer. Quando nós resistimos a isso? Quando vivemos uma vida religiosa. Nós não temos um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E hoje as religiões aprenderam isso. As religiões têm hoje ícones, pessoas conhecidas, líderes. E as pessoas querem seguir essas pessoas, elas querem se parecer com essas pessoas. Lamentavelmente, dentro da igreja reformada, protestante, cristã, evangélica, tem muita gente que prefere ir para o líder de um show. Uma pessoa que tem muitos seguidores. Querem se parecer com ela. Você entra na igreja, está todo mundo vestido igualzinho, com a barba igualzinho os homens. Mesmo tom de roupa. O que eu quero dizer para vocês é que eu queria que todo mundo fosse parecido com Jesus. Porque veio congregar e teve tempo com Deus. Gastou tempo ali na intimidade, porta fechada, ouvindo as palavras que saem da boca do Senhor. E a gente vem aqui, se reúne e canta. A gente não precisa de um ministério de louvor para empolgar a gente para cantar.
A gente precisa de um ministério de louvor para pelo menos dar uma direção para a gente. Porque a gente já está com tanta vontade de louvar Jesus. E sejamos sinceros, não estamos vivendo isso. Há muita resistência em nós. Nós estamos dando muito mais atenção para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as circunstâncias da nossa volta, do que para esse relacionamento. Nosso coração ainda está muito duro. E é isso que eu queria falar sobre a palavra de Deus. Vamos continuar lendo. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, que ainda existe, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Gente, nós precisamos estar suscetíveis, fragilizados à palavra de Deus. Não só para escutá-la, mas nós temos que ouvir e praticá-la. E por isso que Tiago continua dizendo, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Quem se olhou no espelho aqui hoje? Eu me olhei. Eu não me lembro como eu estava. Sabe, eu pratiquei uma arte marcial por quase 20 anos. E eu já deixei de praticar essa arte marcial há uns 30 anos. Até hoje eu me pego desenhando na minha mente as rotinas, os golpes, sabe? Eu me pego tendo vontade de fazer os gestos. Vocês não podem ignorar a capacidade que o nosso cérebro tem de criar rotinas e de criar reações espontâneas para nós. Vocês não têm noção de como nós conseguimos ser moldados por uma religião, sabe? Por alguém que tem uma fala eloquente. Vocês não têm noção de como a gente consegue ser repetidamente enganado e aquilo conduz a nossa vida. Por isso, entre seguir o que o pastor Sérgio está falando e a palavra de Deus, siga a palavra de Deus. Eu vou me desincumbir disso. O que nós temos ensinado aqui é, tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Depois venha congregar aqui com a gente. Nós estamos aqui para tentar ajudar, direcionar, cuidar, amar você. Mas não coloque sobre mim um fardo que não vai acontecer. É entre você e Deus. O relacionamento é entre você e Deus. Pastor Sérgio não salva ninguém. Igreja C não salva ninguém. O que liberta e cura é um relacionamento pessoal. Nós não vamos ficar criando aqui eventos, rotinas, embelezando o lugar. Nós vamos estar aqui nos reunindo como um grupo de homens e mulheres livres para louvar a Jesus. Nós não vamos ficar empurrando vocês, nós vamos ficar convidando vocês. O nome do Senhor e a palavra de Deus vale muito para eu ficar vendendo ela como qualquer coisa. Meus irmãos, o Senhor Jesus trouxe salvação para você e pegue isso e agarre com todas as suas forças, com todo o seu tempo. É o melhor que pode acontecer para você. Entregue a sua vida, humilhe-se. Sabe, pegue a palavra de Deus todos os dias, como se fosse o último dia da sua vida. É o melhor que você vai fazer para você. Nós não vamos ficar aqui colocando como migalha, tentando te convencer disso. Isso vai fazer separação entre vida e morte para você. O nome de Jesus não é barato. A palavra de Deus não é qualquer coisa. Ela é a coisa que o Senhor mesmo magnificou, exaltou. E nós não vamos rebaixá-la. Aproveite, o Senhor Jesus está voltando. Renda-se ao Senhor, a salvação que Ele trouxe. E coloque-se debaixo do senhorio dEle. Arrependa-se. E seja livre. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Se livre de você mesmo. Pare a sua agenda. Não há nada mais importante do que se relacionar com Deus. Não cabe na sua agenda? Rasga a sua agenda. Faz outra. Entre você e Deus. Não ache que você, aderindo à agenda da igreja ser, está tudo certo. Não está. Seja praticante da palavra de Deus. Ouça a palavra. Você tem ouvidos.
Reconheça que há em você uma carne dizendo, se você só falar a verdade agora, você vai ter prejuízo, tem negócio que você não vai fechar. Tem gente que vai achar que você é bonzinho, que você não é mais. Falar a verdade tem o seu preço. E esse preço foi pago lá na cruz do Calvário, foi a vida do Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meus irmãos, não tem pregação da palavra de Deus sem ouvido. Não adianta ter ouvido sem obediência. Ouvir a palavra de Deus e não praticá-la não serve para nada. Vou contar uma história aqui para terminar. Vivaldo tem uma tia que era pastora lá no interior, é sua tia, né? Lá em Padre Bernardo. E ela era criticada porque ela só tinha 3 sermões. E ela pregava os 3 sermões. E um belo dia alguém resolveu dizer para a pastora, não está na hora de a senhora trocar o disco, não? Ela falou, eu troco no dia que você começar a viver o que eu estou pregando. É um jeito lúdico de dizer o que o Tiago está dizendo. Sabe, Jó, o livro de Jó, passou o livro todinho nessa sequência de tese, antítese e síntese. O pessoal tentava pegar a palavra de Deus e convencer Jó ali, Jó então... Aí no capítulo 41, Deus falou, vem cá, Jó, senta aqui, onde é que você estava quando eu criei isso, quando eu fiz isso? Então, você é bom, né? Você está querendo discutir comigo a minha palavra. E aí no capítulo 42... Jó chega a uma conclusão, Senhor, bem sei que o Senhor pode todas as coisas. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque Jó saiu desse lugar onde a gente pode interpretar a palavra de Deus, decidiu o que vai fazer ou não, e decidiu entender e crer quem era Deus e onde Deus tinha colocado a palavra dele. O Evangelho do Senhor Jesus é o maior tesouro que nós temos. Não tem nada que você vai fazer na sua agenda que seja mais importante do que ter tempo com essa palavra. Tempo com a palavra de Deus. E não há nada mais burro que você possa fazer que ouvir a palavra de Deus e não obedecê-la. Perder o seu tempo. Eu tenho muita dificuldade de ver as pessoas ajoelhando para orar e levantando sem crer. E ver as pessoas andando anos de vida dentro da igreja e sequer conhecer a palavra de Deus. Muitas religiões, até hoje, foram fundadas para que você não busque ter relacionamento com Deus, para que você tenha relacionamento com elas. Com seus dogmas, com seus líderes, com as suas doutrinas, com suas práticas, ofertas e atos. A religião do Senhor Jesus é para você ter um relacionamento direto com Ele. Se a gente aqui não te atrapalhar, já está bom. Mas a gente quer te incentivar. Nós queremos criar um ambiente propício para que nós venhamos a entregar o nosso dom para o outro, ter comunhão, partir o pão, conviver com pessoas que estão servindo o mesmo rei, debaixo de uma obediência inquestionável. Esse é o povo mais feliz da terra. Falar sobre a palavra de Deus parece simples. E eu sei que vivê-la é o mais difícil. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos, dentro dessa intimidade que o Senhor espera de nós, desse tempo com Ele, gastar tempo com o Espírito Santo, para que Ele fale conosco. O Senhor está querendo nos tirar do tempo da sobrevivência e nos botar num tempo de multiplicação. O Senhor está querendo que a gente cresça, que a gente desenvolva os nossos negócios, que a gente desenvolva os nossos relacionamentos pessoais,
família, casamento, criação de filhos. Isso não vai acontecer como um passe de mágica. Isso vem de um relacionamento pessoal com Deus. Sabe, eu vi aqui o pastor Antônio Carlos, chamado Toninho, lembrar aqui da reunião da terça-feira. E eu passei a dar muito valor para essa reunião. Teve um dia aqui que chegou, só tinha eu e o André. E o André não estava aqui porque ele estava me devendo algo ou queria agradar o Toninho. Embora talvez passasse isso pela cabeça dele. Eu acho que o André estava aqui porque ele quer ter relacionamento com Deus. A gente não está botando um filme de cinema aqui para criar quórum para a reunião. A gente quer criar um ambiente propício para que você se renda ao Senhor. Mas o Senhor está procurando homens como o André, como o pastor Toninho, como o Celso, que vêm para cá voluntariamente. Vocês todos que vieram aqui hoje, voluntariamente. Homens que vão arrumar tempo na agenda, o Everton, voluntariamente, para ter um relacionamento com Deus. Mulheres que vão ter um tempo com Deus porque entendem que são escravas, que são da família de Deus, que precisam de uma direção. Homens que entendem que são escravos voluntários, imperfeitos, que estão convivendo com outros homens imperfeitos. Ainda assim não vão desistir de ser igreja, ser filho de Deus. Esse homem de João 8 estava questionando Jesus para buscar ocasião para matá-lo. O capítulo 8 de João termina com uma cena, no mínimo, bizarra. Aqueles homens indo recolher pedras para matar Jesus. E o capítulo 8 diz que o Senhor Jesus se escondeu e fugiu. Olha só o que está lá escrito. João, capítulo 8. Versículo 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Você não vai sair daqui como inimigo de Deus. Hoje eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para que você faça uma oração de arrependimento. Hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui brincando de ser crente, vai sair diferente. A palavra de Deus não vai ser mais tratada de qualquer jeito. O nome do Senhor não vai sair mais da sua boca de qualquer jeito. Em nome de Jesus.